Pessoal, sou Edirão Oliveira, sou técnico de gestão educacional da carreira Assistência à Educação do Distrito Federal, carreira esta representada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do Distrito Federal. Sou também advogado e estou aqui com mais esse vídeo para a gente continuar falando sobre o Fundeb, já que o debate continua. Então, a finalidade do vídeo é levar mais informações, trazer mais informações sobre o Fundeb, porque isso é de fundamental importância, né, como instrumento de participação nesse debate. Já que, como eu disse no primeiro vídeo, a gente está impossibilitado de estar nos locais de maneira presencial, e esse é o meio utilizado para que a gente exerça nossas legítimas pressões para que esse projeto seja definitivamente aprovado. Falando nisso, eu gostaria aqui de parabenizar toda a mobilização da sociedade brasileira. Foi uma mobilização muito forte, né, junto ao Congresso Nacional. Parabenizar aqui com destaque a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, filiada à Central Única dos Trabalhadores, mas também a UNE, a União Nacional dos Estudantes, a UBS, o nosso SAI, aqui do Distrito Federal também, participando ativamente, enfim, todo esse movimento sindical, social no Brasil, que participou dessa grande mobilização. Foi importante, foi uma vitória parcial, é bom que se diga, importante, na Câmara dos Deputados, com votação de quase a unanimidade dos congressistas. Pois bem, pretendemos agora publicar uma série de 4 vídeos, neste intervalo até a votação do projeto no Senado Federal. O primeiro vídeo, nós queremos dedicar a trazer mais informações sobre a composição dos recursos do fundo. Num segundo vídeo, a gente vai falar sobre a distribuição dos recursos do Fundeb. E no próximo, vamos tratar sobre a forma de aplicação dos recursos e, por fim, nós vamos fazer um vídeo procurando trazer mais informações, mais detalhamento sobre como a sociedade civil pode e deve participar da prevenção e do combate à corrupção na gestão dos recursos vinculados à educação, com destaque para os recursos do Fundeb. Dito isso, então vamos ao primeiro tema, que é o tema deste vídeo aqui, onde nós vamos falar um pouco sobre a questão da vinculação em si, para a gente entender a forma de composição do fundo, e também sobre uma novidade que pode estar acontecendo, pode vir a acontecer, melhor dizendo, caso a proposta siga da maneira que está, que é o conceito custo-aluno-qualidade. Uma coisa muito importante, já já a gente fala um pouco mais sobre isso aí. Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, na verdade, como a gente já externou no primeiro vídeo, onde nós fizemos um levantamento contextual, histórico, né, as várias vinculações, os vários retrocessos em termos de vinculação de recursos à educação, ali ficou bem claro que nos momentos de avanço democrático tínhamos vinculação de recursos à educação, e nos momentos de ruptura democrática, imediatamente a Constituição era modificada e a vinculação de recursos era retirada, mas isso já foi tratado naquele vídeo. Mas nesse vídeo, nós vamos passar agora a falar aqui de como se compõem os recursos do Fundeb. E essa questão da vinculação, que relação ela tem com o Fundeb? Então vamos lá. A vinculação de recursos, propriamente dita, ela está prevista no artigo 212 da Constituição e se refere à aplicação, no mínimo, de 18% dos recursos da União em manutenção e desenvolvimento do ensino. Ou seja, dos impostos da União, 18% no mínimo para aplicação na educação. E no caso dos municípios, os estados e também o Distrito Federal, o mínimo é de 25%. Então aqui uma reflexão rápida. É bom a gente entender que se trata do mínimo
Ou seja, é um patamar mínimo a ser investido em educação no país, por cada ente federado. Isso é bom a gente entender porque tem uns discursos, às vezes, ali no imaginário, que frequenta o imaginário das pessoas ou das autoridades, representações políticas mais neoliberais, quer passar para a ideia para a população como se fosse um teto. E não é teto. 25% de estados e municípios é o mínimo, é um teto mínimo de aplicação de recursos, de impostos e transferências na educação. Dito isso, então o que é o Fundeb? O Fundeb significa parte desses recursos, desses mesmos recursos, certo? Destinados à educação básica, especificamente à educação básica. E como dito no outro vídeo, mas é bom repetir, a educação básica se compõe da educação infantil, creche e pré-escola, do ensino fundamental e do ensino médio. Então são recursos destinados à educação básica. Pois bem, e esta composição de recursos, como é que ela se dá? Então vejamos, o imposto sobre circulação de mercadorias, o imposto sobre a transmissão causa mortes, vários outros, IPVA, parte das transferências para estados e municípios através do Fundo Municipal de Participação, ou melhor dizendo, Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM, e o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, parte dos recursos transferidos a esse título também vai para o Fundeb, certo? E o percentual a ser retirado de cada um desses impostos e de outras receitas que estão previstas em lei para esse fim, é que compõe o fundo, 20% da arrecadação. Então, no momento da arrecadação, esse valor já é debitado para compor o fundo, né? E ele é composto por cada estado e seus municípios. Que às vezes a gente vê as pessoas falando, o Fundeb são recursos federais. Existem recursos federais na composição do Fundeb. Mas cerca de 90% dos recursos do Fundeb são recursos dos estados e dos municípios, né? Então, é um fundo composto desta maneira. Outra coisa que a gente precisa, outra falácia que a gente precisa desfazer nesse debate. Como se estivesse aprovando uma coisa que não aponte quais são os recursos. Esse debate não é cabível. Os recursos se referem a impostos arrecadados. A questão é a maneira de aplicação desses recursos e a força que esse recurso vai ter no fortalecimento do financiamento da educação. Então, isto é muito importante. A divulgação dessas informações, a popularização dessas informações, para que a sociedade toda tome conhecimento. Porque a grande mídia comercial, ela, amarrada que é aos interesses do grande capital, não tem muita preocupação em estar popularizando, né, demorando tempo na sua prática jornalística para fazer com que a sociedade toda entenda de maneira completa. Às vezes eu acompanhei algumas falas, né, alguns discursos de alguns parlamentares, comentaristas, principalmente aqueles de linha mais neoliberal, falando sobre essas questões de uma maneira muito confusa, ou por desconhecimento, ou por nenhum interesse de que a sociedade venha conhecer. Então, assim, a finalidade desse primeiro vídeo é essa. Então, os recursos do fundo são compostos desta maneira, né? E, como eu disse, por exemplo, aqui no estado de Goiás, aqui no Centro-Oeste, no estado de Goiás. É o estado de Goiás, junto com os municípios goianos, que são 246 municípios, que, através dessa sistemática de débito de recursos, de débito desse percentual de 20%, nesta cesta de impostos, é que compõe o fundo aqui no âmbito do estado de Goiás. Agora, o fundo ele é coordenado pelo um fundo nacional. Se a gente tem o Fundeb, que é um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica, de valorização dos profissionais de educação, nacionalmente nós temos o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E é este
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que coordena o Fundeb a nível nacional. Então é isto, esse primeiro vídeo tem essa finalidade de esclarecer essas questões, e num próximo vídeo nós vamos falar daquelas outras questões que nós anunciamos aí. Então é assim, vamos fortalecer a luta, vamos nos informar cada vez mais daqui até a votação no Senado Federal. É importante a gente compartilhar, divulgar informações para interagir e fortalecer essa luta daqui até lá, não deixar a pressão diminuir para que a gente não tenha surpresas. E a questão, finalizando, a questão do CAC, que é o custo aluno-qualidade, né, que é importante a gente conhecer bem também, ou pelo menos a gente falar um pouco sobre isso, porque no segundo turno de votação na Câmara dos Deputados, tudo consensuado, tudo acertado, apareceu um destaque de última hora querendo retirar isso do texto que estava consensuado já, como eu disse. Então, mas o que é? Vejam bem, nós temos o conceito de custo aluno, ou seja, o valor aluno ano, melhor dizendo, que é um valor nacionalmente estabelecido por aluno, né? E o valor está. Isso é um conceito importante, que nós vamos falar dele nos vídeos próximos, mas também é preciso inserir na Constituição o conceito custo aluno-qualidade, porque não são apenas as despesas remuneratórias dos profissionais de educação, a despesa de manutenção da escola ou de construção de escola, não. Existem muitas outras coisas voltadas para a defesa da qualidade da educação, da aprendizagem dos estudantes, bibliotecas, questão da informática, o acesso aos meios digitais, né, quadras poliesportivas para a prática desportiva. Então, uma série de situações que são importantes para se saber qual a necessidade de recursos para garantir a infraestrutura adequada para promover a educação brasileira cada vez com mais qualidade. Então, não se trata de aumentar despesas, mas de ter um horizonte que encaminhe o poder público para se esforçar no sentido de garantir a qualidade da educação básica pública brasileira. E por isso esse princípio de custo aluno-qualidade tem que ser constitucionalizado. Ao lado do conceito do valor aluno-ano, também o custo aluno-qualidade precisa ser constitucionalizado. Ficamos por aqui, queremos agradecer a atenção de todos e até os nossos próximos vídeos, né? E vamos ao debate até chegar à decisão do Senado. Obrigado.